Graça e paz, irmãos. Para mim é um grande privilégio estar aqui, poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, nesse momento tão especial e tão importante da vida da igreja. Quero agradecer o privilégio que me é dado pelo pastor Roberto Silvado, pelo pastor Tiago, pelo pastor Rômulo, que permitem que a gente contribua de alguma forma, sendo que a igreja já é tão bem acompanhada e abençoada pelos pastores que têm na ministração da palavra. A gente tem caminhado com essa geração e olhar para isso que vocês estão fazendo, de fato, é algo muito inspirador de resistir e de superar momentos difíceis como esse que nós temos vivido, para que a palavra de Deus alcance não apenas essa geração, mas toda a igreja, e assim como o povo de Deus, como o corpo de Cristo, nós possamos avançar na pregação do Evangelho e no discipulado das novas gerações. O tema que foi compartilhado comigo, eu quero abordar com vocês sobre a responsabilidade que a igreja tem para com a nova geração. Esse tema flechas, ele é muito significativo. O Salmo 127, ele usa muito essa metáfora, das flechas, do arqueiro, do arco, pai, filho, essa metáfora da comunidade, do relacionamento, para que a palavra de Deus alcance e transforme a nossa geração, a nossa comunidade, a nossa sociedade. E dentro disso, eu queria compartilhar um texto que está no Evangelho de João. Enquanto fui meditando, fui orando, pensando, um texto muito conhecido do Evangelho de João, no capítulo 6 veio ao meu coração. Eu gostaria então de compartilhar com vocês o texto que diz assim, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, presta atenção nisso, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que estava a fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Evangelho de João, no capítulo 6, dos versos de 1 a 6. Nós vivemos um tempo que é extremamente desafiador. Gerações nunca estiveram tão próximas, fisicamente, dividindo o mesmo espaço e as mesmas relações. No mesmo tempo, no contexto em que a gente está vivendo, seja familiar, social ou de comunidade de fé, nós, de fato, percebemos que grande parte das pessoas, apesar de estarem aglomeradas, continuam vivendo isoladas em si mesmas. Alguns usam até o tema da solidariedade para dizer que estão fazendo bem ao outro, mas na verdade o que estão provocando é algo para satisfazer o seu próprio ego. Sabe o negócio do eu me sinto bem fazendo? Muitas vezes é isso que move o coração de alguém e não de fato o desejo de cooperar e colaborar com a vida das pessoas para que o Evangelho transforme as suas vidas. Ou seja, o coletivo, ele não é um fim, ele não é o objetivo, mas é um meio de você alcançar uma satisfação pessoal. A gente lida com os relacionamentos como se fosse um clube de vantagens. Pense que quando você vai se relacionar com alguém ou se aproximar de alguém, muitas pessoas avaliam quais serão os benefícios que elas vão receber por conta dessa relação. Relações utilitárias que geram benefícios. Se geram a necessidade de mais ofertar do que de receber, as relações já ficam um pouco mais instáveis e tensas. Contrariamente àquilo que a própria palavra de Deus nos ensina, que é melhor dar do que sim receber. A escuta ela é muito seletiva e por vezes nós filtramos tanto isso e usamos filtros de egocentrismo, filtros de individualismo, filtros que fazem com que as gerações deixem de exercer um papel abençoador entre si. Estamos na mesma casa, mas muitas vezes cada um no seu cômodo com portas fechadas, onde os únicos momentos, se é que ainda existem, são aqueles aonde o estômago começa a roncar
e a gente já pergunta, não vai ter comida hoje? O que foi feito para comer? E assim a gente vai vivendo e estranhamente as relações vão sendo comprometidas baseadas do que eu posso me alimentar nessas relações. Bom, o salmo proposto, dentro dessa parábola, dessa metáfora de pai e filho, de aljavas, de flechas e arqueiros, e o tema dessa conferência que foi abordado por gente tão especial, com certeza nos ajudam a pensar um pouco melhor a respeito dessas relações. E eu quero convidar você para olhar nesse texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 1 a 6, para a gente pensar um pouco na experiência de Jesus. Baseado nessas relações que nós estamos vivendo, como é que Jesus nos ensina a se relacionar com novas gerações ou uns com os outros, de modo que nós possamos, de fato, ter relacionamentos abençoadores. Eu queria convidar você a olhar para essa experiência de Jesus e compreender os caminhos de Jesus e como nós podemos, assim, trilhar essa jornada com as gerações com as quais nós convivemos e que nos rodeiam. A primeira imagem que me vem da pessoa de Jesus é a sensibilidade que ele tem. Isso demonstra o amor. O primeiro caminho de Jesus, muito simples, é o amor. Jesus, ele era movido na sua essência. Deus é amor. A escola de Jesus para com os discípulos era saber olhar para as pessoas com compaixão e com sensibilidade. Jesus andava de cidade em cidade, anunciava a boa notícia sobre o reino de Deus, curava porque via que aquelas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 36. Amar a nova geração exige um olhar de sensibilidade, exige um olhar de compaixão. Em vez daquele olhar condenatório, por conta da distração, da dispersão, da dificuldade de mantê-los em atenção, ou daquela sua agitação em momentos que eles deveriam ficar estáticos e deveriam dar atenção total, nós deveríamos olhar para essa condição como uma oportunidade que nós temos para aquecer o coração e para alimentá-los com substância espiritual. As gerações podem interagir entre si e alimentar umas às outras. O cenário que nós vivemos, de uma confusão moral, de polarização, de ideologia na sociedade, de desestruturação familiar, gente falando em nome de Deus coisas que não têm nada a ver com Deus, atinge essa geração como nenhuma outra. Estão muito mais suscetíveis e vulneráveis a influenciadores e pessoas que usam uma linguagem emotiva, bacana, bonita, mas que muitas vezes se distancia da palavra de Deus. E nós, ou a igreja em si, que tem a capacidade de avaliar, de ensinar, de julgar aquilo que é falado de acordo com a palavra de Deus, muitas vezes perde a oportunidade de influenciar e de ensinar, porque olha para essa geração muito mais julgando as pessoas do que amando-as com o coração. Olha só, no momento que a inocência da infância ela dá espaço para as perguntas e questionamentos fundamentais para a adolescência, o mundo desaba. A adolescência, a nova geração passa por uma crise enorme, onde muitas vezes parece que tudo cai por terra e precisa ser reconstruído. Em vez de compreendermos os questionamentos que são trazidos à igreja, aos pais, aos líderes, aos pastores, como uma oportunidade de consolidar a semente de fé que foi plantada, nós enxergamos esses questionamentos como uma ameaça. E nós acabamos olhando para isso com dificuldade em responder perguntas que não nos permitiram fazer na nossa juventude e que até hoje alguns são afetados por isso. Esse incômodo que nos ameaça os bons modos, os bons costumes, ele gera uma reação que ameaça a fé daqueles que estão descobrindo a vida, aqueles que estão olhando com um novo horizonte para aquilo que está acontecendo na sua vida e assim nós acabamos ficando tão apegados à letra e tão pouco sensíveis às pessoas que acabamos perdendo a chance de, com amor, tratar a verdade. Nós somos tão apegados às coisas e aos bons modos e costumes que C.S. Lewis diz assim, que
Muitos estão tão apegados a uma causa que estão dispostos a morrer por ela. E da mesma forma, estão dispostos até a matar por ela. Qual é a nossa causa? Se a nossa causa for que o amor de Deus se espalhe e alcance gerações, nós vamos amar essa geração, nós vamos amar essa nova geração e nós vamos ter o cuidado para que o nosso apego seja a palavra de Deus, seja ao Cristo, seja a vida com Jesus, e assim nós estaremos dispostos a oferecer a nossa vida e a nossa sensibilidade e o nosso coração para que essa geração conheça a palavra de Deus. Jesus tinha se retirado com os discípulos, estavam prestes a descansar. E aí Jesus olha para aquela geração e faz uma pergunta. Olha, como nós vamos alimentar essas pessoas? A pergunta de Jesus, ela é movida por sensibilidade, ela é movida por compaixão, ela é movida por amor. E nós podemos viver nesse ambiente onde o amor gere as nossas relações. De modo que as perguntas e questionamentos que virão dessa geração não serão maiores do que o nosso interesse em respondê-las. Jesus amava as perguntas. Jesus conversava por meio de perguntas, ele devolvia as perguntas, porque isso gera diálogo, isso gera conexão, isso gera vida, isso gera amor, a relação que é fundamentada no amor e no amor de Cristo. Sabe de uma coisa? Quando nós amarmos essa geração de fato, a exortação, a admoestação, o ensino terão lugar no coração e nos ouvidos dessa geração. É claro que como orientadores nós temos algo a ensinar e algo a dizer, mas por mais dura que seja a verdade dita, se ela é dita num ambiente que é permeado por amor, ela é recebida e ela é acolhida, porque a própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos falar e admoestar uns aos outros com amor, porque o amor dá autoridade para que a verdade seja dita e para que o acolhimento promova alimento na vida uns dos outros. Se Jesus agia com amor, nós também precisamos agir com amor. Um outro caminho de Jesus é linguagem. Jesus tinha uma habilidade divina em se comunicar. A própria encarnação de um Deus que se faz presente na história para redimir e comunicar essa redenção por meio da sua graça no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Deus não mandou mais recado, ele mesmo veio comunicar essa linguagem. E isso é tão importante, isso é tão intenso. E nós precisamos aprender com essa encarnação de Jesus, Deus que assume a linguagem do homem para comunicar o seu amor, para que nós também possamos nos comunicar com essa geração. Enquanto os eruditos, os fariseus, os sacerdotes, os escribas estavam trancafiados nas sinagogas ou no templo, isolados em seu mundo de tradições, que já não fazia mais sentido nenhum, Jesus dava todo sentido ao texto bíblico, nas cidades, nas vilas, nas ruas, nas estradas, na mesa, nas conversas, nos milagres. Ele tinha linguagem que chegava ao coração. Como ele tinha sensibilidade e compaixão, o que eram consequências do seu amor, a sua linguagem era para que as pessoas compreendessem o que ele estava dizendo. Era Deus que vivia no meio do povo e podia falar a linguagem do povo de uma forma tão inteligente e de uma forma tão inteligível que alcançava os corações. Sabe de uma coisa? Às vezes nós complicamos o texto bíblico diante da nova geração. Eugene Peterson, um dos grandes pastores do nosso tempo, ele no seu livro Maravilhosa Bíblia, ele traz um relato muito interessante sobre o texto bíblico original. Ele diz que o texto grego, a Bíblia, o grego que foi usado para registrar o texto bíblico, ele não era um grego erudito, não era um grego formal, mas era o grego da feira, era a linguagem do mercado, da feira, da construção civil, da rua. Era um grego meio torto, se a gente puder usar assim, uma linguagem popular e coloquial, para que as pessoas que lessem aquele texto pudessem compreender de fato aquilo que estava sendo dito. Isso é maravilhoso. Deus se relaciona conosco por meio de uma linguagem acessível. E nós precisamos fazer isso com a nova geração. Agora, linguagem é mais do que verbos, é mais do que gíria, é mais do que roupa. Linguagem é o primeiro aspecto do pertencimento e identidade. Nós aprendemos a falar pelo meio do nosso ouvido. Nós, desde que nascemos, nós nos comunicamos com o nosso olhar,
com gestos, com sons, e isso vai transformando depois em palavras. A linguagem não verbal da igreja para com essa geração é fundamental, talvez mais do que a linguagem verbal, porque nós acolhemos socialmente, nós damos espaço e nós dizemos com a nossa vida e com as nossas ações enquanto igreja: você é bem-vindo, este lugar é teu, você pertence a este lugar. E nesse acolhimento, como pai e filhos começam a se relacionar, desde que eles são bebezinhos, eles têm essa segurança no olhar do pai. Nós podemos transmitir isso para a nova geração, para que eles saibam que este lugar, igreja, é um lugar de segurança, é um lugar de confiança, é um lugar onde ele pode depositar a sua vida e a sua identidade. A linguagem é uma responsabilidade da igreja para que o coração dessa nova geração ele seja impactado. Sabe, Jesus deixa muito claro qual é o seu propósito no texto. Quando Jesus olha para aquele texto, ele conversa com os discípulos, ele já fala: esse povo precisa de comida. Alimentar, saciá-los é uma forma de comunicar. Mas ele também joga isso para os seus discípulos. Ele diz: olha, como é que nós vamos dar de comer? O que é muito interessante é que Jesus, o texto fala no versículo 6, que ele já sabia o que estava por fazer, mas ainda assim ele desafia os seus discípulos a participarem desse movimento. Ou seja, essa linguagem Jesus está levando os discípulos a perceberem que eles podem, como Jesus, se envolver com essa geração, com esse movimento de acolher, de oferecer, de participar. Diminui distância. A linguagem diminui distância. A linguagem alcança o interesse. Ela permite a intervenção. Uma condição importantíssima para o êxito na linguagem. E nós aprendemos a falar ouvindo. Jesus ele tinha amor, Jesus ele tinha linguagem. E outro aspecto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que Jesus ele estava disposto a fazer uma jornada. Sabe o que é interessante? É que a adolescência é um dos períodos mais estratégicos da vida. É um momento definidor em muitos aspectos da identidade, da vida e da história do ser humano. Inclusive na sua relação com a espiritualidade. O adolescente, o jovem, a criança ainda estão suscetíveis às diversas possibilidades. E é nesse momento que isso se torna concreto, isso se confirma, isso se consolida na sua história. Ao mesmo tempo, isso intensifica a importância da relação com a comunidade de fé, porque esse é um período que passa muito rápido. Em 60 meses, a adolescência acaba. Ou seja, é mais curta do que um financiamento que nós fazemos de um carro ou de um imóvel ou de um sonho que nós temos para realizar no ambiente financeiro. É por isso que intencionalmente existe uma necessidade de nós fazermos o caminho com essa geração. Não apenas de eventos, de condições especiais, não apenas para dizer com cartaz, com banner ou com post que nós fazemos algo. É necessário fazer uma jornada. Jesus, lá no Evangelho de Marcos, nos primeiros capítulos, quando ele chama os discípulos, diz assim: Jesus chamou 12 para estarem com ele, antes de expulsar demônio, antes de ter autoridade, antes de curar enfermo, antes de entrar em missão. O convite de Jesus aos seus discípulos é para que eles estivessem com ele. Antes da missão vem a relação, porque a relação se desenvolve junto com a missão. Olha só, Jesus chama os seus discípulos para a intimidade. Jesus chama os seus discípulos para um caminho. Jesus chama os seus discípulos para viverem em companhia. Sabe, os primeiros cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. E o que dizer daqueles discípulos no caminho de Emaús? Texto tão conhecido, onde eles estão chateados pela morte do Senhor, e eles estão indo, Jesus se encontra com eles, e eles não sabem que é Jesus falando. Jesus começa uma conversa, ele faz pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? E eles começam a discorrer. Ele tem o diálogo, Jesus começa a explicar para eles a palavra de Deus, desde os profetas, e o coração deles é aquecido no caminho. O coração deles é aquecido de modo que eles falam: fica com a gente. O coração deles já havia sido alcançado por aquela presença tão importante, tão acolhedora
de Jesus que ensinava e transformava e trazia vida para eles. Essa jornada, ela precisa ser disposta a fazer. A igreja que se propõe, a família que se propõe, os pais que se propõem, os líderes que se propõem a estabelecer uma relação com a nova geração, fazer dessa relação uma jornada, ela garante o discipulado, que de fato é o que transforma a vida e transforma a sociedade. E sabe que isso, muitas vezes, nós estabelecemos a meta futura e esquecemos da relação para alcançar essa meta. Eu quero convidar e desafiar a igreja, os irmãos, a fazerem do discipulado esse caminho onde simplesmente o caráter de Jesus é moldado. Mais do que o conhecimento por si só, mais do que a inteligência por si só, mais do que o conteúdo, mais do que o currículo, a jornada onde o próprio conteúdo é a troca de experiência, é a vida na vida, é a caminhada juntos. Quando Jesus lança o desafio para os seus discípulos, ele está fazendo jornada. Quando Jesus olha para os discípulos, olha para aquela multidão e fala como a gente vai alimentar, Jesus está propondo para eles uma jornada especial, uma jornada onde Jesus os desafia a pensar no que fazer, Jesus os desafia a ir atrás do recurso, Jesus os desafia a caminhar com eles para que eles percebam o que está sendo proposto ali. Jesus propõe para que eles vão atrás, para que eles participem do milagre, para que eles distribuam o pão, para que eles recolham os cestos das sobras, para que eles vivam a experiência. A jornada na comunidade de fé é uma jornada de experiência. E eu quero convidar você a permitir que a nova geração faça parte dessa jornada. Uma igreja que ama como Jesus amou. Uma igreja que está disposta a viver em uma linguagem acessível como a linguagem que Jesus usou. E não é apenas uma linguagem verbal. É uma linguagem de vida, é uma linguagem de corpo, é uma linguagem de aproximação. Uma igreja que esteja disposta a fazer a jornada como a que Jesus fez. Sabe de uma coisa? Se nós estivermos dispostos a fazer isso, com certeza a igreja vai estar cumprindo seu papel diante do Evangelho, porque nós temos condições de ler o Evangelho e apresentá-lo para essa geração. Mas se nós não tivermos esse movimento, o tempo vai passar e provavelmente essa geração vai conhecer muito da palavra de Deus, mas vai conhecer pouco da relação com Deus, porque ensinar sobre isso também é um papel meu e seu enquanto igrejas. Para encerrar, irmãos, eu quero que você imagine o dia em que você começou a dirigir, ou você começou a fazer aula de direção. Imagine que para fazer isso você estudou todos os livros, leu o manual do carro, aquele que fica guardado lá no porta-luvas, viu alguns vídeos, assistiu algumas orientações teóricas e você disse assim, estou pronto, eu estou com o livro lido, eu estou com o material estudado, agora eu vou entrar no carro e eu vou dirigir. A gente sabe que não é assim que acontece, não é? Por mais que você tenha toda a teoria, você não consegue aprender a dirigir sentado no banco do carona e alguém dirigindo explicando para você o que você vai fazer. Para dirigir é necessário você sentar no banco do motorista. Mas ninguém começa a dirigir sentado no banco do motorista se não tiver um instrutor no banco do carona. Talvez o nosso desafio é deixar com que essa nova geração venha no volante e nós fiquemos sentados no banco do carona. Isso vai diminuir a nossa autoridade? Não, porque eu e você, a igreja, pode instruir essa geração sobre quando fazer o movimento, quando dar o pisco, quando mudar a marcha, quando apertar a embreagem. E se houver algum risco, algum momento trágico, alguma situação complicada, então nós teremos condições de, com segurança, puxar o freio de mão, assumir a direção e orientar essa nova geração. Você consegue entender isso? Sentados no banco do carona, nós podemos ter uma grande influência sobre essa geração para que eles aprendam a dirigir e fazer a jornada do discipulado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua vida e com o tempo que Deus tem para eles. E assim, nós estaremos preparando essa geração para que eles possam andar com Jesus, para que eles possam ser discípulos de Jesus e amar e ter uma linguagem e fazer jornada com aqueles que virão após ele. Esse é um momento estratégico para a igreja
E o nosso convite e o desafio da palavra de Deus que eu queria deixar com os irmãos é que você esteja disposto a amar, a ter uma linguagem e a fazer uma jornada como aquela que Jesus fez. Eu quero te convidar a ter um tempo de oração agora, de colocar seu coração na presença de Deus e pensar nisso tudo que nós conversamos e como isso se aplica à sua vida, à sua família, à sua história, seja você pai, seja você filho, seja você líder, seja você um membro, seja você quem for. Tenha esse tempo de oração em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de ser igreja e de, como igreja, participarmos de um corpo que é dinâmico, que é complexo, que é difícil, mas que ao mesmo tempo é deslumbrante, porque o Senhor sonhou, o Senhor planejou e o Senhor nos colocou neste lugar. Eu quero agradecer ao Senhor, porque gerações se encontram no mesmo espaço, no mesmo lugar, debaixo da cruz de Cristo, do senhorio de Jesus, para conviver, para crescer e para fazer a sua vontade. Senhor, que nesse tempo nós aprendamos a de fato amar como Jesus amou, um amor que nos faz nos oferecermos para que o outro possa aprender, crescer e receber o acolhimento da sua palavra. Nos ajuda a ter uma linguagem que comunique, Senhor. Não apenas uma linguagem técnica ou não apenas gírias e expressões verbais, mas aquela linguagem não verbal que alcança de verdade o coração de alguém, Senhor. E que faz comunicar o Evangelho como o Senhor, Deus, uma encarnação para que nós pudéssemos alcançar a Sua palavra, que foi escrita de forma tão simples, tão acessível, para que qualquer um, podendo lê-la, compreenda a Tua vontade e os Teus desígnios, Senhor. Que nós aprendamos, Senhor, a fazer a jornada que o Senhor propõe. E nesse caminho, o discipulado com a nova geração, Senhor, essa troca, essa transferência de vida, para que assim aconteça nas futuras gerações, Senhor. Somos Tua igreja. Nós clamamos ao Senhor, te agradecendo, porque sabemos que o Senhor ama o seu povo, o Senhor ama as gerações, e o Senhor tem projetos incríveis para a Tua igreja, no seu tempo, neste momento. Que assim seja em nossos corações, aquecidos pela Sua palavra e desafiados a caminharmos conforme a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e assim a sua vida, a sua família e essa jornada ministerial, ela nos alcancem para a glória de Deus.